Olá, meu nome é Caio Bartini, sou professor de Direito Financeiro e Tributário, advogado e consultor jurídico. O tema do nosso curso é Orçamento Público. O tema da nossa aula de hoje é a atividade financeira do Estado. E para acompanhar a nossa aula de hoje, eu estou acompanhado aqui dos nossos alunos, o Marlon, a Gabíria e o Rafael. E caso vocês tenham alguma dúvida, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Veja só, o tema principal da nossa aula de hoje é a atividade financeira do Estado. Antes, propriamente, de falarmos de orçamento público, se faz uma necessidade de traçarmos aspectos importantes do funcionamento da própria atividade financeira do Estado. Afinal de contas, o orçamento público, ele passa a ser composto de receitas, de despesas, e isto tem uma vinculação direta com a atividade financeira do próprio Estado. Perceba que a atividade financeira do próprio Estado é exercida pela própria administração pública. A administração pública esta formada pelos entes federados, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e também por outros entes que são criados por lei específica ou até mesmo autorizados por lei para que possam praticar determinadas atividades essenciais ou não do próprio Estado. Então é interessante você guardar e salientar que a atividade financeira do Estado sempre vai buscar os meios necessários para a obtenção das receitas necessárias para fazer frente aos gastos públicos. Não há algo mais importante hoje do que a análise efetiva de como o próprio Estado se mobiliza para angariar essas receitas, para fazer frente a esses gastos. Eu tenho certeza que todos vocês já se perguntaram e já analisaram várias vezes. O Brasil é um país que tem uma grande extensão, tem um grande número de pessoas que fazem parte do seu território, tem uma alta carga tributária e, mesmo assim, parece que sempre há uma necessidade maior de receitas para fazer frente aos gastos públicos. É óbvio, gente, a partir do momento que nós temos um aumento populacional, nós temos um aumento da expectativa de vida, nós temos um aumento de conhecimento do próprio cidadão, que passa a ser mais exigente na prestação, no uso do próprio serviço público. Ele vai exigir do Estado uma maior eficiência na prestação das atividades, vai exigir que o Estado utilize os recursos públicos de forma mais otimizada. Perceba que a nossa atividade financeira como um todo, ela passa a ser exercida pelos entes da administração pública, basicamente utilizando três aspectos importantes, três áreas importantes de atuação. O Estado pode fazer intervenção no domínio econômico, o Estado ele pode fazer uso do exercício de um poder de polícia ou ainda da prestação de serviços públicos. Então perceba, você que nos assiste, que a atividade financeira, o meio que o Estado tem para obtenção dessas receitas, para fazer frente aos gastos públicos, deve se balizar pela intervenção no domínio econômico, pelo exercício de um poder de polícia ou pela prestação de um serviço público.
Quando nós falamos acerca da intervenção no domínio econômico, é interessante ressaltarmos alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes que você deve analisar é que o nosso país tem uma economia de livre mercado, ou seja, a economia se concentra nas mãos dos particulares. O Estado só vai poder realizar uma determinada intervenção somente de maneira subsidiária. O Estado não vai fazer uma intervenção de maneira direta na economia, uma vez que esta se concentra nas próprias mãos dos particulares. Nós podemos afirmar aqui que nós temos uma economia neocapitalista. Então, nesse sentido, você deve se aperceber que, quando o Estado intervém na economia, ele vai intervir com a finalidade de fiscalizar, regular, incentivar ou planejar determinada área econômica. Por que isto é importante? O Estado acaba tomando esse tipo de posicionamento tendo em vista que, se o próprio particular fazer o uso dos bens que são comuns de uma forma deliberada, bens naturais, pode acarretar uma escassez desses bens. Então, a própria Constituição Federal, a partir do artigo 170, que vai tracejar aspectos e princípios do funcionamento da ordem econômica, vai determinar que nós temos aqui uma economia que se rege pelo liberalismo econômico. Ou seja, está nas mãos do particular, no entanto, o Estado, com a finalidade de evitar com que o particular utilize a economia de uma forma abusiva, ele possa realizar essa intervenção. Sendo assim, a gente pode determinar que o próprio Estado brasileiro é um Estado intervencionista, mesmo que de maneira subsidiária, mas é um Estado intervencionista. Ele não permite com que o particular se utilize da economia a seu próprio prazer, da forma que ele bem entende, não. O país ele vai regulamentar com a finalidade de manter em equilíbrio justamente a ordem econômica e, consequentemente, as finanças públicas. Falando a respeito da intervenção no domínio econômico, o Estado ele pode também atuar na economia de uma maneira direta, com a finalidade de se equiparar ao particular na obtenção de receitas, na obtenção de valores para a composição do seu patrimônio. O Estado pode fazer isso quando autoriza a instituição, por meio de lei específica, das chamadas empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, perceba, o Estado, ele não tem um papel de realizar uma intervenção direta na economia, mas ele pode fazê-lo por meio das chamadas estatais. E estas estatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, passam a ser utilizadas inicialmente pela administração pública, pelos entes da administração pública direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, passam a ser utilizados por estes, principalmente para o exercício da exploração da atividade econômica. Então perceba,
Quando nós falamos da intervenção do Estado na economia, vocês nunca vão poder imaginar que o Estado vai intervir na economia sempre e de uma maneira direta. Ele poderá, sim, intervir de maneira direta quando a legislação autorizar a instituição de empresas públicas e sociedades de economia mista para a exploração de atividade econômica. Percebam, a exploração da atividade econômica por estas entidades não se dá de qualquer maneira. A Constituição Federal, no artigo 173, vai determinar que estas entidades somente poderão ser instituídas, criadas, com a finalidade de imperativos de segurança nacional, ou ainda que a sua criação seja de um interesse público de relevância nacional. De novo, a Constituição Federal reforça aquilo que falamos há pouco. O Estado não vai poder intervir na economia de uma maneira direta e deliberada. Poderá intervir, sim, por meio destas entidades, desde que ele comprove, por exemplo, que haja uma necessidade de interesse nacional relevantíssimo ou que seja para imperativos de segurança nacional. Quando o Estado intervém no domínio econômico, é óbvio que ele está, quando explora a atividade econômica, tentando se equiparar ao particular na obtenção de lucro. Só que, óbvio, essa obtenção de lucro se dará nas formas estabelecidas pela lei e autorizadas pela própria Constituição Federal. Então, vimos, neste primeiro momento, a atividade financeira sendo desenvolvida inicialmente pela intervenção no domínio econômico. Então, o que nós temos que pontuar? A intervenção no domínio econômico não é algo realizado pelo Estado de maneira deliberada, é algo que deve ser autorizado pela Constituição Federal, deve somente ser utilizada de forma subsidiária, tendo em vista que a economia encontra-se nas mãos dos particulares. Outra forma utilizada pela atividade financeira do próprio Estado, com o intuito de gestão, fiscalização, administração de recursos para fazer frente aos gastos públicos, se dá pelo exercício de um poder de polícia. Temos que aqui anotar que esse poder de polícia não é a polícia judiciária propriamente dita, ou seja, aquela polícia que visa a repressão à pessoa, a polícia civil, a polícia militar, aquela prevista nos termos do artigo 144 do texto constitucional. Não. Quando nós falamos desse exercício do poder de polícia, nós estamos falando da polícia administrativa. Ou seja, é o poder que a administração pública tem de fiscalizar direitos dos próprios cidadãos, limitando esses próprios direitos, visando um melhor interesse público. Esse poder de polícia, inclusive, possui um conceito no artigo 78 do Código Tributário Nacional, da nossa Lei 5.172 de 66. O artigo 78 do Código Tributário Nacional vai definir o que é poder de polícia. Então, em suma, o poder de polícia é o poder de fiscalização
administrativa, que limita direitos individuais relativamente à liberdade e à propriedade em detrimento do interesse público. Ora, este poder de polícia também não é exercido de uma forma deliberada pela administração pública. Se faz a necessidade das pessoas que atuam no exercício deste poder, primeiramente, serem legitimadas pela administração pública para fazê-lo. Então, a fiscalização ela não pode ser exercida de qualquer maneira. Ela não será exercida por todo e qualquer agente público. Essa fiscalização sempre será exercida dentro dos limites da lei. A lei deve amparar a existência desta fiscalização. E quando esta fiscalização assim for exercida, o que deve primar a atuação direta do Estado é a busca constante do interesse coletivo. Eu estou, na verdade, limitando o meu interesse, o interesse de cada um de vocês, em decorrência do interesse de todos. Esse é o ideal do poder de polícia. E é óbvio que este poder de polícia acaba, sim, tendo uma influência direta na atividade financeira do Estado, porque o Estado necessita de recursos diretos para fazer frente ao exercício desta fiscalização. Nós vamos verificar nas nossas próximas aulas que esse poder de polícia, ele poderá ser custeado mediante criação de tributos que são específicos que nós vamos estudar. Mas é interessante você guardar que a atividade financeira, ela sempre vai buscar o atingimento dos interesses da coletividade. Busca constante da gestão, a administração dos recursos para fazer frente aos gastos e estes gastos direcionados àquilo que melhor atenda o interesse da coletividade. E um item importante dentro do poder de polícia é que a administração pública ela não tem a faculdade de fiscalizar eu e você. A administração pública tem o dever de fiscalizar. Porque o ideal é que o exercício dessa fiscalização ocorra para que se evite danos maiores à coletividade. Percebam que o principal objetivo do exercício do poder de polícia não é a repressão, é de evitar maiores danos à coletividade. Então, o escopo, o objetivo é preventivo. Mesmo que esse poder de polícia seja utilizado com repressão. Vou exemplificar para você. Quando a administração pública ela faz a interdição de um estabelecimento, essa interdição do estabelecimento é um mecanismo repressivo que o Estado se utiliza contra o particular, pelo descumprimento de alguma norma, pelo descumprimento de algum ato que deveria ser cumprido. Mas perceba, a interdição do estabelecimento, por mais que seja um ato repressivo, visa evitar danos maiores à coletividade. Seja danos à economia popular, seja danos à própria saúde pública.
Quantas vezes você não liga o seu aparelho de televisão e não vê, por exemplo, uma determinada atuação da polícia administrativa, da administração pública, lacrando um determinado estabelecimento porque o mesmo estava, por exemplo, com gêneros alimentícios que estavam fora do prazo de validade. Por mais que essa atuação repressiva ocorreu, o que se pretendeu foi evitar danos à saúde pública. Que aqueles alimentos não fossem comercializados e que pudessem gerar um dano extensivo à própria saúde pública. Assim, a administração pública deve exercer esta fiscalização. E esta fiscalização sempre com o objetivo de fazer com que a atividade financeira do Estado possa ter meios suficientes para o exercício desta própria fiscalização. Então, a atividade financeira, além de ela ser composta pelo exercício do poder de polícia, já que com o exercício do poder de polícia eu estou evitando danos às próprias finanças públicas, há uma necessidade de recursos para o seu custeio. E isso nós vamos analisar com propriedade. Ainda, uma outra atuação da atividade financeira do Estado, que é uma necessidade muito específica, é de obter recursos suficientes para fazer gastos, para fazer frente aos gastos de prestação com serviços públicos. Então, aliás, para alguns doutrinadores, essa é a principal função da atividade financeira. Obter recursos para fazer frente às despesas com prestação de serviços públicos. Nós acabamos estudando os serviços públicos quando do estudo específico do direito administrativo. Serviços públicos são aqueles prestados pelo poder público, seja de forma direta ou indireta, ou até mesmo por particulares em colaboração com a administração pública, sendo tais serviços atividades materiais fruíveis pelo cidadão ou pela coletividade. E estas atividades materiais sempre visando o que é melhor para o interesse e bem-estar de todos. Olha, nós temos vários exemplos de serviços públicos que são prestados pela administração pública. Nós temos o serviço de água e esgoto, temos o serviço de iluminação pública, temos serviço de saneamento, energia elétrica. São inúmeros exemplos de serviços públicos a serem prestados. E é óbvio que estes serviços devem ser prestados pela administração pública da forma mais condizente para a dignidade da pessoa humana. Ora, a dignidade da pessoa humana é considerado um princípio fundamental, um corolário da Constituição Federal, estabelecido ali no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, óbvio que a administração pública tem que se preocupar com os seus administrados para que, exercendo a prestação desses serviços públicos, possa atender o que existe de mais importante para o atingimento daquela dignidade, um tratamento digno do ser humano. A prestação desse serviço público
tem que atender os padrões mínimos da dignidade da pessoa humana. Ora, o ideal para todo e qualquer cidadão é que o serviço público seja prestado de maneira a dar-lhe um mínimo de dignidade para a sua vida, através de serviços de segurança pública, prestação de serviços de transporte público, saúde, educação. Valores estes traduzidos na Constituição. Então, temos sempre que perceber que quando o Estado exerce essa busca de recursos para fazer frente às despesas, uma das grandes despesas que o Estado terá será com a prestação de serviços públicos. Vou perguntar para alguns dos nossos alunos que aqui estão presentes. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu, professor. O princípio da eficiência deve ser aplicado na atividade financeira do Estado? Veja a pergunta do nosso aluno Marlon. Se o princípio da eficiência, ele tem que ser aplicado na atividade financeira do Estado. A nossa Constituição Federal, no artigo 37, irá tracejar os princípios básicos e constitucionais da administração pública. Os princípios são considerados alicerces onde se estruturam as normas jurídicas. Então, toda norma jurídica, toda lei, todo ato normativo, ele deve observar tais princípios. E o artigo 37 da Constituição Federal traz como princípios basilares da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade administrativa, a publicidade e também a eficiência. Eficiência esta que foi introduzida como princípio pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Então, o princípio da eficiência deve ser aplicado como o básico para o funcionamento de toda a atividade financeira do Estado. E por quê? Quando você tem uma administração pública eficiente, você tem uma diminuição de gastos públicos, necessitando, para tanto, menor quantidade de obtenção de receitas e prestando estas atividades com maior qualidade. A busca da eficiência na prestação dos serviços, no exercício do poder de polícia, na intervenção no domínio econômico, deve ser uma máxima. Inclusive, podendo o administrador público ineficiente ser condenado por improbidade administrativa. Veja como isso é sério. A administração pública, ela se rege por tais princípios previstos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Além desses princípios, nós temos outros diversos, espalhados pelas constituições dos estados, leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e também pela construção doutrinária e jurisprudencial. No entanto, o artigo 37, parágrafo 4º, traz a possibilidade de um administrador público ser penalizado, sofrer a improbidade administrativa, regida atualmente pela Lei
8429 de 1992. Então, a Lei 8429 de 1992 regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando trata da lei chamada de improbidade administrativa. E veja que um dos atos de improbidade previstos na lei passa a ser a afronta aos princípios básicos da administração pública. Ora, hoje, o princípio da eficiência foi inserido por uma emenda constitucional no artigo 37 da Constituição Federal. Nesse ponto, caso ocorra uma afronta direta a tais princípios, você não tem a menor dúvida que pode sim o administrador público sofrer as sanções de acordo com a lei de improbidade. Sanções essa de natureza administrativa, política e civil, além da possibilidade ainda de sofrer as ações e sanções penais cabíveis. Veja a importância do princípio da eficiência aplicável na atividade financeira do Estado. E um item também de suma importância passa a ser o próprio funcionamento e organização da administração para o exercício desta atividade financeira. A Constituição Federal determina que o nosso país é uma república federativa. Nosso país, então, é uma federação. Como federação, o nosso país passa a ser uma união indissolúvel de Estados-membros para a formação do Estado Federal. Estes Estados-membros, eles vão perder a sua soberania, mas vão manter a sua autonomia. A soberania é deslocada ao Estado Federal. O Estado Federal detém a soberania, seja esta interna ou externa. Mas os demais entes que compõem a administração pública direta, estes mantêm autonomia. No caso desses entes da administração pública direta, pontuo que estamos falando apenas daqueles dotados de personalidade jurídica de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal e município. Sendo assim, analise comigo que essa autonomia que os estados têm e, consequentemente, os municípios também vão manter esta autonomia, passa a ser uma autonomia política, uma autonomia administrativa e também uma autonomia financeira. Como os entes mantêm uma autonomia financeira? A partir do momento que eles possuem uma quantidade de recursos suficientes para fazer frente aos gastos que possuem. Então a União tem que ter dinheiro suficiente para fazer frente aos seus gastos. O mesmo os estados, o mesmo o Distrito Federal, o mesmo ocorre aos municípios. Atualmente, vamos perceber que esta autonomia financeira de todos estes entes acaba sendo mantida por meio de tributos. Então, tais entes vão manter essa autonomia, efetivamente, quando conseguem arrecadar os tributos. E nós vamos verificar que essa arrecadação se dá de maneira coercitiva, impositiva. Quando alguém vai pagar um tributo, é desprovido da autonomia de vontade.
parte-se da premissa que ninguém tem vontade de pagar tributo, a não ser que haja uma imposição legal, caso você descumpra o dever de pagar aquele tributo. Então, hoje, os entes da administração pública se mantêm mediante tributos. Quando nós falamos que a autonomia financeira dos entes se mantém por meio de tributos, nós estamos diante do chamado federalismo fiscal. Então eu consigo manter a federação, mediante a autonomia que cada ente tem, com a arrecadação de tributos. Então, todos esses gastos públicos, decorrentes da prestação de serviços públicos, realização de obras e serviços gerais, execução e exercício do poder de polícia, geralmente são mantidos por meio de receita advinda de tributos. Ora, de todos os entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, qual ou quais são os entes que prestam a maior gama de serviços públicos para o cidadão? Para mim e para você. Você deve imaginar, bom, quem presta a maior gama direta de serviços para mim são os municípios. E, eventualmente, os estados. Realmente. Aí vem uma pergunta interessante. E destes entes, qual deles arrecada mais tributos? Perceba que quem presta a maior gama de serviços, portanto, em tese, tem o maior gasto público, são os municípios. E, eventualmente, a prestação de serviços também pelos estados. Mas quem arrecada mais é a União. Ora, então nós temos um desequilíbrio desse federalismo. Um ente que arrecada mais não é aquele que, em tese, tem maiores gastos com os cidadãos, pelo menos em tese. A nossa Constituição Federal, com a finalidade de corrigir ou minimizar tais desequilíbrios, criou um mecanismo chamado de repartição de receitas tributárias. As repartições de receitas tributárias estão previstas no texto constitucional a partir do artigo 157 até o artigo 162. Então, o ideal constitucional foi tentar minimizar ao máximo esse desequilíbrio do federalismo fiscal, tentando fazer com que os entes que arrecadam mais possam repassar recursos tributários àqueles que não têm uma grande gama de arrecadação. E você vai se aperceber pela leitura do texto constitucional que esta repartição de receita funcionará sempre do ente, em tese, dotado de maior poder aquisitivo, repassando recursos para os demais que não têm esse poder aquisitivo. Então a repartição sempre será da União para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. E os estados repartindo suas receitas tributárias para os municípios. Só que o inverso jamais vai ocorrer. O Distrito Federal e os municípios apenas recebem recursos partilhados, mas não partilham de suas receitas. Justamente
com o intuito de tentar manter em equilíbrio esse federalismo fiscal. Nesse ponto, não serão todas e quaisquer receitas tributárias que serão objeto de repartição desses recursos. Nós vamos verificar que ou o tributo por si só, que poderá ser repartido, na verdade, são de duas espécies. Então, são dois tributos em si que podem ter essa repartição de receita. Primeiro deles, são determinados impostos, desde que haja uma autorização expressa na Constituição. E um outro tributo que poderá ser repartido passa a ser uma contribuição sobre a intervenção no domínio econômico, uma contribuição sobre a intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis. É a vulgarmente conhecida no meio jurídico CID, a sigla CID, combustíveis. Então não são todos e quaisquer tributos que vão sofrer essa repartição de receita. Nós vamos ter certos impostos discriminados na Constituição Federal e também a contribuição interventiva no domínio econômico incidente sobre combustíveis. Com isso, nós vemos a importância da existência desse federalismo fiscal equilibrado, porque há uma necessidade de todos os entes federados terem recursos suficientes para fazerem frente às despesas. Se não conseguem fazê-lo, acabam agindo de maneira ineficiente. Vou direcionar agora, abrindo um espaço para a pergunta dos nossos alunos, colegas aqui presentes. Algum aluno tem alguma pergunta? A repartição de receitas tributárias podem ser suprimidas por emenda constitucional? Veja a pergunta do Rafael. Se essa repartição de receita que nós vimos há pouco, ela pode vir a ser suprimida por emendas constitucionais. A repartição de receita tributária, como vimos agora há pouco, ela serve como um mecanismo para manter em equilíbrio o federalismo fiscal. O federalismo fiscal, você deve recordar que é aquele em que um ente se mantém autônomo financeiramente, ou mantém a sua autonomia financeira, mediante a receita obtida pela arrecadação de tributos. O Rafael perguntou, ora, essa repartição de receita, digamos que vem uma emenda constitucional e venha a suprimir essa repartição de receita. Então vamos aqui exemplificar o que o Rafael perguntou. Digamos que vem uma emenda constitucional, passado pelo processo legislativo, autorizado pela Constituição a partir do artigo 60, e aí esta emenda suprime parte da repartição da receita da União para um determinado Estado. Existe um núcleo na nossa Constituição Federal que é um núcleo considerado imutável. Esse núcleo imutável, inclusive por meio de emendas constitucionais, nós damos o nome de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas estão dispostas no texto maior, no artigo 60, no parágrafo 4º.
são consideradas cláusulas pétreas. O inciso 1º do artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer a forma federativa. Então, a federação, em todas as suas formas, passa a ser considerada uma cláusula pétrea. Vamos fazer, então, uma interpretação lógica. Se a finalidade precípua da repartição de receitas tributárias é a de manter em equilíbrio o federalismo fiscal, a principal finalidade, então, dessa repartição é tratar diretamente com a federação, ou manter em equilíbrio esta federação. A federação é considerada uma cláusula pétrea, a forma federativa. Sendo assim, a pergunta que o Rafael nos fez, eu posso determinar que não se pode ter qualquer supressão às repartições de receita tributária por meio de emenda constitucional. Então, você que nos assiste, essa repartição de receita tributária tem esse escopo, tem esse objetivo, essa finalidade. Manter o federalismo em funcionamento, em equilíbrio. Nesse ponto, se a finalidade da repartição é esta e tem a ver diretamente com a forma federativa, não pode sofrer supressão por emendas constitucionais. Veja que toda a atividade financeira do Estado tem um estudo bem interessante acerca dos meios que devem ser obtidos desta receita, como que se deve obter receitas públicas, como que eu devo gastar o dinheiro público, e tudo isso compondo o tema central do nosso curso, que é o orçamento público. A nossa Constituição Federal de 88 não deixa de ser considerada uma Constituição financeira. Ela trata, dentro de um título próprio, entre os artigos 163 até o artigo 169, da temática de finanças públicas. Quando nós falamos da existência de uma Constituição financeira, nós estamos falando que existe dentro da Constituição Federal um subsistema constitucional que vincula diretamente finanças públicas, a atividade financeira exercida mediante as finanças públicas. Nós temos um título próprio de finanças públicas na Constituição Federal. Só que a mera leitura dos artigos 163 a 169 não te dará a dimensão nem do exercício das finanças públicas, nem da própria atividade financeira e nem do orçamento. Se faz a necessidade de conhecer outros temas também que permeiam a Constituição Federal, como o sistema financeiro, o sistema tributário, a ordem econômica. O sistema tributário nacional tem um capítulo próprio, que vai dos artigos 145 até o artigo 162. Assim como a ordem econômica é tratada a partir do artigo 170. E todos estes itens, subtítulos, eles são completamente interligados para que esta atividade financeira e para que as finanças públicas possam existir e coexistir de maneira integrada. Na nossa aula de hoje, vimos os principais aspectos
da atividade financeira do Estado. Vimos que essa atividade financeira, ela deve levar em consideração a intervenção do Estado na economia, o exercício regular de um poder de polícia, deve levar em consideração principalmente a prestação de serviços públicos. E a ideia da aula foi justamente passar a você que esta atividade financeira deve existir de uma maneira eficiente, integrada, equilibrada. Vimos ainda que um dos mecanismos utilizados pela Constituição Federal, com a finalidade de manter em equilíbrio essa federação e, consequentemente, a própria atividade financeira dos entes, se dá por meio da repartição de receitas tributárias. E falamos dessa repartição de receita justamente porque grande gama da atividade financeira do Estado é mantida pelo exercício da tributação. Estamos finalizando a nossa aula de hoje. E caso você tenha dúvidas, sugestões, perguntas sobre esta aula, você pode estar mandando o seu e-mail para o seguinte endereço: saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Você identifica a aula de hoje, que no caso foi a atividade financeira do Estado, e peça para que seja enviada a dúvida para o professor Caio Bartini. E quem quiser rever as aulas, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, no www.youtube.com/saberdireitoaula. Tudo junto. E é interessante também, eu te convido a assistir às outras aulas e outros programas da família Saber Direito. Esses outros programas estarão nos endereços que eu vou passar a vocês. www.youtube.com/saberdireitoresponde. Esse é o primeiro programa. E o segundo programa, www.youtube.com/saberdireitodebate. Então, são estes os programas da família Saber Direito. Convido a você a estar conosco na próxima aula, cuja temática será de despesas públicas, e nos encontramos até lá.